Fala pessoas, dia 9/8, terça-feira, hoje vamos fazer um vídeo exclusivo apenas da presença do Bolsonaro no Flow Podcast. Lembrando que você que é membro do canal tem vídeo exclusivo de 41 minutos e temos no Rumble também, número 6, vídeo exclusivo do Rumble de assuntos que eu não posso citar aqui. O canal não é monetizado, você assiste tudo isso sem propagandas, tem um Pix aí do lado que eu vou deixar na tela para a ajuda do canal. Hoje vamos falar um pouco do podcast do Flow, que eu sempre tive aí relutância em assistir por causa da questão das drogas, né? E eu também tive alguns problemas com alguns cortes, né? Que eles pegaram pessoas como o Nando Moura falando que eu tenho personalidade fraca porque eu simplesmente não quis participar aí da pulada dele de barco em questão do Bolsonaro, me mantive à direita 100%, né? E aí até o Igor se empolgou, começou a tentar falar um pouco mal de mim, né? E aí o Nando estranhamente meio que impediu, uma coisa meio estranha a todo episódio. O Igor eu bloqueei ele no Twitter há muitos anos atrás por alguma provocação que ele fez que eu não lembro, não faço a mínima ideia do que foi agora, também não tenho nada pessoalmente contra ele. Sinceramente, a gente vai analisar friamente aí tanto a postura do Bolsonaro quanto a do Igor, tá? Vamos fazer aí uma leitura completa e da reação, né, das pessoas, da esquerda, da direita, e a gente vai poder aí ver como foi essa presença do Bolsonaro, como foi aí, como ele desempenhou o papel, né, de entrevistado e como ele conseguiu aí, de certa forma, fazer um feito muito grande, que não só em número de visitas, e como a gente vai ler, de pessoas pensando, mudando aí o seu pensamento em relação ao Bolsonaro, tá? Então vamos ao Jair Bolsonaro aqui nas suas redes sociais, aos quase 600 mil espectadores que nos aguentaram por mais de 5 horas ininterruptas. O meu muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência. Um bate-papo com muita informação, descontração, embates, bom humor e seriedade. Boa noite a todos. E o Bolsonaro realmente teve aí um desempenho na entrevista sem igual. Eu sempre tive minha relutância em um presidente participar, justamente por causa do Monark. O Monark sempre usando muitas drogas, o que ele falava, as coisas polêmicas que o Monark dizia, aquilo poderia, vamos dizer, não ser muito bem visto, né? Um presidente participar de um ambiente um pouco mais tóxico, eu diria, né? E o Monark acabou saindo justamente pela não ter muitas travas, acabou aí indo para o Rumble, inclusive, é um dos maiores canais do Rumble hoje. E o Igor ficou aí tendo aí o papel de desempenhar aí as entrevistas, e o Igor já foi professor, ele fala bem, e ele tentou aí de certa forma, Igor que tem vídeos aqui, que ele já criticou ferrenhamente o Bolsonaro, né, mas ao mesmo tempo que ele tentou certos pontos, vamos dizer, colocar o Bolsonaro, encurralar o Bolsonaro com certas perguntas, ele falhou miseravelmente e acabou aí, muito inteligentemente na minha opinião, acabou se comportando muito bem, deixou o Bolsonaro falar. E aí que a gente vê a diferença, né? Por isso que muitas vezes eu falo, o Igor deve ter mais ou menos a minha idade, farei aí 37 mês que vem. Então ele sabe que quando você enfrenta um político profissional de mais de 30 anos de carreira, 67 anos, que tem muita experiência de vida, muita inteligência, por mais que digam que não, você vê que ele não conseguiu controlar e certamente ele falou, já que eu não consigo, deixa a coisa fluir. E o Bolsonaro, você vê, percebe que ele estava muito tranquilo, muito solto. E eu sou um cara que gosta, por exemplo, ultimamente eu ando assistindo The Office, né, pra distrair, ver algumas coisas engraçadas. Eu nunca ri tanto numa entrevista como o Bolsonaro fez. A história da Lagoa, como ele responde, porque o Igor, né, ele começa meio que empurrar aí, mas você não acha a forma que você falou meio racista? E ele deu uma resposta inacreditável. Não só essa, mas outras respostas, brincadeiras. Aí você percebe que até ele brinca com o Igor, vamos agitar isso aí, tá muito aí uma posição sexual que ele cita, né, uma coisa meio, né, tá pintando um clima. Ele percebeu que estava completamente dominando a situação, ficou aí pela audiência 600 mil espectadores, tá? A gente vai mostrar aqui alguns números, tá? Ele viu que estava muito à vontade, ele respondeu tudo, ele assumiu erros, né, de fala que ele falou que ele não deveria ter falado, algumas coisas que ele fez no passado. E olha, sinceramente, a esquerda está completamente desesperada, tá? Tem pessoas, como eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui esse print. Não é possível que vamos perder a eleição por causa de uma B de podcast. Alguém deveria tirar isso do ar. E muito provavelmente tirará. Alguém tirará porque ele falou coisas que eram proibidas. Muitas vezes meu canal aqui sofreu justamente porque eu falei mais ou menos algumas coisas que ele disse, ou até menos. Então o podcast, o Flow, ele correu grande risco, está correndo grande risco ainda, porque a live está lá com mais de 6 milhões de visitas. A gente nem sabe quanto foi ontem.
ontem. Muitas visitas, muita gente ainda vai assistir essa live, vai saber quantas visitas ficará. Muito mais do que o Ciro, que teve 1,2 milhões, muito mais. Uma audiência gigante. E não só a questão de audiência, né? Eles fizeram aí enquete, foi muito interessante as enquetes que eles colocaram, né? Como eu vou mostrar aqui, que eu peguei do perfil do Eduardo Bolsonaro. Você vê aqui que ele coloca, não, ó, em que você vai votar esse ano, Lula, Bolsonaro. Você vê aí, com 178 mil votos, tá? 178, Datafolha, quantas pessoas eles perguntam? 178 mil votos. Aí você vê ali, ó, Lula com 14%. Né? Muita gente birra, colocou lá, votou, e Bolsonaro 74%. 74%, né? Mais ou menos aqui a gente achava que seria a primeira eleição de 2018, né? Olha que o Bolsonaro já foi aí atacado ferrenhamente durante anos, né, pela mídia, e mesmo assim está com um número do tipo, porque justamente a presença deles, desse podcast, eu já vou confessar para vocês, eu era relutante justamente pelo Monark, como eu falei, mas a presença dele, ele desempenhou tão bem, que ele conseguiu dominar, se sentir livre completamente. O Igor não conseguia parar ele, né? Então, de certa forma, ele assumiu aí, deixou falar. Tentou falar de, né, a questão do racista, aí, tentou repetir mais de uma vez a questão da rachadinha. Na hora da maconha, colocaram legalize já embaixo da tela. Sinceramente, não sei pra quê, mas você vê que não tem como. E eu vou ler aqui muitas coisas que vocês vão ver que fez diferença essa visita, tá? Falando um pouco mais de desespero, né? A gente viu a votação aí, ó. Live do Bolsonaro, aqui um influenciador, né? No Flow, contou que 80% do público feito por bolsonaristas. Enquete do próprio Flow. Isso pra ele é uma notícia péssima, porque a ideia de ir num podcast é expandir o discurso para fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato bacana. Não conseguiu. Será que não conseguiu mesmo? Então vamos ler aqui alguns comentários, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu que tirei esse print, ó. Mano, na moral, não gosto de político, mas a primeira vez que vejo um político conversar normalmente à vontade sem se contradizer. Falou tão tranquilo que por um momento esqueci que o cara é presidente. Carisma desse cara é indiscutível. Simplesmente épico, uma verdadeira aula de vivência. Se dependesse de Bolsonaro, passaria a madrugada toda. Muito obrigado, Igor. Você entrou pra história e merece todo o nosso reconhecimento. Complicado, mano. Tava meio indeciso em quem votar, mas acho que agora não estou mais. Tô até pesquisando o que ele fez até agora e é verdade, ele fez mesmo, porque eu nunca ouvi falar das suas obras. Parabéns ao canal. Aqui os dois primeiros também elogiando. Cara, esse Bolsonaro é muito autêntico. Ia anular o voto, mas depois de 5 horas vendo o quanto ele é gente como a gente, com certeza vou votar nele. Nunca pensei que ficar mais de 5 horas ouvindo um político. Muitos jovens, né, não conheciam ou estão na mídia, ou mesmo até as pessoas do podcast do Flow, como o Igor, como o Monark, críticas contra o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro chega e domina. E aí a gente começa a lembrar por que ele foi um fenômeno tão grande em 2018, porque ele cresceu tanto, porque todo programa que ele ia dava um espaço, a autenticidade, até mesmo as falhas, as brincadeiras, as coisas fora de hora. Tem coisa que ele falou também que eu fiquei meio assim, mas é o jeito dele. E aí as pessoas começam a falar, se ele fala dessa forma, sem freios, é porque o cara não tá mentindo, né? Olha aqui, ó, cheguei cheio de dúvidas sobre quem deveria votar agora, depois de ouvir esse cara de forma tão clara e aberta, posso dizer, nunca vi e ouvi ninguém tão autêntico, ganhou meu voto, valeu, Flow. Temos aqui, ó, não era Bolsonaro, mas depois dessa live é impossível não ser, é ele contra tudo de ruim nesse país, Bolsonaro 2022. Temos aqui, ó, eu não apoio o Bolsonaro, mas assisto o Flow de vez em quando, fui surpreendido dessa vez, enquanto os outros políticos agem como atores com discursos totalmente programados e ensaiados, o Bolsonaro sustentou 5 horas de conversa sendo ele mesmo e, incrivelmente, me ganhou justamente por algo que todos criticam nele, o carisma. Acho que esse episódio aqui vai ser fundamental na eleição. O outro podcast grande está mais fechado com Lula, nada contra eles, mas aquela entrevista ficou muito decorada, parecendo coisa de político profissional. Essa aqui humilhou aquela. Eu vou mostrar aí, eu vou dar um zoom aqui para vocês, tá? Eu vou deixar vocês lerem aqui o que tem aqui. Olha quanta gente falando, né, do Bolsonaro, né? Você pode dar um pausa aí e ler. Eu não vou ler todos para vocês, quantas pessoas mudaram de ideia. Eu falo para vocês, não foi brincadeira, foi algo assim fora de série. E falando em números aqui, Beyoncé quebra recorde de audiência de transmissão e ela conseguiu 450 mil. Já o Bolsonaro passou 550 mil. Então os números são gigantescos, tá? É uma coisa assim fora de série. E teve também uma disputa ali, ó. Tem a Anitta fazendo podcast, ela conseguiu 92 mil pessoas. Já o Bolsonaro, 539 mil na hora aí do print. Então você pode ver, foi uma conversa descontraída. O Bolsonaro sentiu muita vontade. Falou toda a verdade sobre algumas coisas, como eu falei, assumiu algumas falhas, né, que ele acredita que são falhas no passado. Falou o que ele fez, a situação do Brasil, o que ele pretende. E o Igor, vamos dizer que em alguns momentos tentou aí, né, meio que criticar, colocar a opinião dele, mas ele inteligentemente viu que não consegue bater de frente, né, com um cara tão experiente. É por isso que eu falo. A gente aqui, quando fala de Bolsonaro, a gente sabe que só tem duas opções, ou é Lula ou é Bolsonaro, você não tem muito o que escolher.
Tá? Você pode até anular o voto, como o Igor falou que vai anular, mas você, de qualquer forma, vai mandar em você. A diferença é que agora, o cara mandando, né, você sem votar, você vai ser mandado de qualquer forma, mas sem a possibilidade de escolha. E você pode se arrepender muito no futuro, porque às vezes você acha que está ruim agora, pode ser muito pior com alguém de esquerda, porque já mostrou no passado. A gente já saiu de uma situação difícil, mas toda aquela coisa da mídia, falando mal, porque muitas dos portais, né, não vão receber aí um agrado do governo, com certeza fez a cabeça de muita gente, muitos youtubers que pularam do barco, falaram que eu não tenho personalidade, mas eu estou sempre aqui com a mesma opinião. E eu não ganho nada, como muitos falaram aí na terceira via. Eu era o otário, porque eu sempre falei, né, e nunca recebi nada, nunca participei de nada. Simplesmente eu estou aqui há mais de 12 anos, né, falando o que eu quero. Simples assim, continuarei aí até enquanto for permitido. Mas é isso. Bolsonaro mostrou o que fez, teve controle da situação, mostrou o porquê está nessa posição, o carisma inacreditável, hilário certas coisas que ele falou, tá? E sinceramente o desespero da esquerda é muito grande. Eu poderia ficar aí passando o dia mostrando prints de pessoas desesperadas. Só mostrei 1, 2, né, contorcionismo, mas os caras estão preocupados. E eu que achava que não era uma boa ideia, claro que com a saída do Monark, a mudança um pouco da estrutura, o Igor falando, não fumo maconha e tal, você percebe que achei um momento excepcionalmente certo. Você tinha que ir, você já tinha essa ideia, sem o Monark, só com o Igor, uma coisa mais séria, uma coisa mais centrada, né? Uma coisa aí mais solta. Ficou perfeito num momento tão, vamos dizer, importante aí na corrida final. Muitas coisas estão para acontecer, graves. A esquerda não vai parar dos ataques, a mídia não parará o ataque. E se convidarem de novo o Bolsonaro em outras questões, cuidado do Jornal Nacional, cuidado com os debates. Ele vai no debate, será que ele vai fugir? Você não sabe com quem vocês estão mexendo, né? O cara realmente ele não está aí à toa. E é isso, galera. As eleições estão chegando, tá? E a gente vai ficar de olho. Mais tarde aí à noite eu faço um vídeo aí com um punhado de notícias, a gente conversa, né? Isso aqui foi só para analisar essa visita do Bolsonaro no Flow, que sinceramente foi surpreendentemente boa. Bolsonaro acho que nunca foi tão bem numa entrevista. Muito legal. Muito obrigado pela sua visita. Lembrando, temos aí o Pix, porque o canal não tem propagandas. O YouTube ele sempre põe, né, flag amarela nos meus vídeos, então eu já tiro e as pessoas assistem sem problema algum. Tá? Não quero grandes ganhos, eu só quero que você realmente ajuda um pouquinho para ajudar o canal a se manter no ar. Temos o Patreon, Padrim e membros para os vídeos exclusivos. Fiz aí domingo um vídeo muito interessante sobre vários assuntos. Temos também a questão do botão valeu e, claro, o link da Amazon. Compra qualquer coisa, ajuda o canal bastante. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Muito obrigado e até mais.